Olá meus amigos, tudo bom? Aqui é o César do canal Aliena Mundi. E para quem não sabe o que significa a palavra Aliena Mundi, eu vou falar para vocês, tá? Ela é uma palavra escrita em latim. Ela significa mundo estranho ou mundo diferente, ok pessoal? Já falando em mundo estranho e diferente, vamos falar hoje sobre Stan Romanek. Nascido em 1962 em Denver, nos Estados Unidos, no Colorado. Este homem tem vivido uma história extraordinária, uma história de contatos e de evidências que podem ser difíceis de acreditar, já que foi abduzido por alienígenas, que ele diz comprovar com fotos e vídeos, e que todos questionam se será verdadeira essas provas. Vamos lá então conhecer a história fantástica desse homem que diz ter 195 evidências desses casos. Vamos lá então, pessoal. Quando ele conheceu sua esposa Lisa, mas precisamente na data de 27 de dezembro de 2000, que se conheceram pela internet, tá? Ele morava no Colorado e resolveu filmar as paisagens em volta de sua casa e os locais belos da região para mandar para ela poder vir visitá-lo, né? Em uma dessas filmagens, viu que haviam vários carros parados no acostamento e as pessoas estavam fora deles olhando para algo acima dos fios dos postes de luz, tá? Era um OVNI parecido com um balão de ar quente prateado. O Stan, quando começou a filmar, teve a impressão que o OVNI o viu e notou alguma coisa nele, e logo assim sumiu no céu. Depois de alguns meses, no dia 21 de setembro de 2011, Romanek disse que ouviu fortes batidas na porta de sua casa, por volta das 2h30 da manhã. Ele desceu para ver o que estava acontecendo e encontrou sua irmã parada na porta, que estava aberta com pessoas do lado de fora, tá? Pensando que fosse outra coisa, bandido, ladrão querendo entrar na casa, foi correndo fechar a porta. Quando chegou lá, viu que sua irmã estava num estado de transe, com uma boca aberta olhando para cima. Então ele viu que eram 3 pessoas, uma mulher e 2 homens. Ela estava tremendo de medo e viu que eram extraterrestres. Eles conversaram telepaticamente com Romanek, que foi abduzido pela primeira vez. Após algum tempo, Stan e Lisa se casaram, e ela acredita fielmente que ele diz é pura verdade sobre esses casos. Ela também já presenciou muito deles, porém os fenômenos acontecem com esse homem e com as pessoas que estão em volta dele, tá? E todos presenciam também os casos desses fatos incríveis. Depois que ele foi notado pelo OVNI na primeira filmagem, o que ele fez da sua vida mudou por completo depois daquela filmagem que ele fez no acostamento com os carros. Ao ser questionado sobre os acontecimentos, Stan revela com fervor que sua casa é palco de vários fenômenos com flash de luzes, móveis que se movem sozinhos, torneiras e chuveiros que abrem sozinhos e todo tipo de anormalidade. O caso Stan Romanek é o mais bem documentado da história da ufologia. Ele tem um arquivo com 195 provas do que ele fala, como vídeo, fotos de extraterrestres e do povo das sombras, registro de orbes, gravações de telefonemas do além e muitos mais fenômenos sobrenaturais estranhos. Há registros sobre o povo das sombras, alienígenas, flash de luz, objetos se movendo, filhos híbridos dos quais ele teve com outra abduzida e muito mais outras coisas sensacionais, tá? Certo dia, viram suas cadeiras que ficavam no jardim em cima do telhado da casa, sem barulho, sem nada. Algumas cadeiras estavam enfileiradas em cima de sua casa e não ouviram nada na madrugada, sendo que tinha bastante gente dormindo na casa na noite, né? E no corpo de Stan sempre houve várias marcas em sua pele que brilham no escuro com luzes ultravioletas, encontrado em algumas pessoas que já foram abduzidas. Logo, Stan resolveu fazer uma regressão depois de tantas coisas acontecendo. Em 2004, durante uma regressão hipnótica de uma de suas abduções, ele relatou entrar em um cômodo onde viu 7 crianças com diferentes idades e tamanhos, alguma mais parecida com seres humanos e outras com os extraterrestres, umas com cabelos, outras não, e que uma correu até ele, grudou na sua coxa e olhou para ele fixamente. Ele notou que a garota tinha a sua fisionomia. Ele sentiu naquela hora que parecia ser filha dele. Ainda eles mostram em suas palestras alguns áudios que parecem ser feitos de seus filhos híbridos. Para ele, em uma dessas ligações, um filho dele diz que é muito perigoso aqui e
e ele tem vários filhos de várias espécies. Dentro dela existe Kioma, diz que era a mais velha deles, tá? O mais incrível é que essas crianças parecem observar ele à distância, como mostra uma foto tirada por ele. A mais incrível foi de um gato que ele tirou assim do nada e apareceu o rosto de uma menina loura, escondida olhando para ele do nada, no dia 27 de maio de 2009. No dia 24 de março de 2010, Romanek estava falando com sua esposa Lisa quando Kioma, sua filha híbrida mais velha, alegadamente, liga e diz que vai tentar ir na palestra que ele faria dia 27 de março. E a palestra aconteceu. E Romanek disse que estava entrando no carro para ir embora quando algumas meninas se aproximaram com um maço de flores amarelas e o abraçaram e saíram correndo. Ele não teve dúvida que era de sua filha. Depois ele foi vasculhar as fotos dos presentes na palestra, e encontrou uma que mostraria a sua suposta filha, tá? Uma foto que ele tirou, uma filmagem que ele fez da palestra. Logo em uma de suas palestras, que ocorreu dia 28 de junho de 2008, na cidade de Colorado Springs, ele notou na sua plateia uma mulher que ele via sempre que era abduzido. Ela chamava Victor Abridge. E também o reconheceu, logo se tornaram amigos e sempre conversavam, certo? Logo sua esposa ficou muito ciumada e ela guardou essa mágoa por muitos anos, porque o Stan ficava muito tempo conversando com essa moça, com essa Victor Abridge. Outro fato sensacional é que o Stan Romanek tinha sério problema de dislexia e os estudos, ou até ele estudou, até a 5ª série. No entanto, ele foi capaz de escrever complexas equações e desenhos que ele não faz a menor ideia do que significam. Essas equações, segundo ele, foram gravadas na mente dele durante seus encontros ou abduções com os extraterrestres. Essas equações estão na internet e já têm sido estudadas desde muito tempo e discutidas e analisadas por pesquisadores, tá? O Dr. Jack Ketcher, consultor da MUFON e físico da Universidade de Nebraska, está analisando algumas das mais complexas e parece que muitas delas têm relação com a curvatura do espaço-tempo. Várias dessas equações que ele fez estão com os pesquisadores tentando decifrar. A equação desenhada na janela da casa onde Romanek morava no dia 5 de janeiro de 2003, ela tem sua caligrafia e foi descoberta quando eles acordaram. Nossa mente é acostumada a uma dualidade eterna do bem versus o mal, e anjos e demônios. Dificilmente consegue se libertar desses arquétipos maniqueístas quando se trata de alienígenas. Ora são demônios maldosos, ora são seres puros e angelicais, que inclusive praticam milagres. Para Romanek, o milagre foi curar em sua perna, que espantou até os médicos, que logo conto para vocês aqui. Romanek instalou uma câmera de segurança no lado de fora da casa em que morava e um dia, por volta das 00h18, um faz de luz apareceu ao lado da casa e vai indo até atingir a câmera, que para de funcionar. Quando ele acordou no dia seguinte, ele viu a imagem e foi lá ver para arrumar a câmera, porque ela estava queimada. Ao sair lá para arrumar a câmera, ele viu algo como um feixe de luz, atingiu limpando todo o revestimento e fazendo um grande arco na parede da casa. E mais, a grama estava morta. O mais estranho foi no outro dia, quando ele acordou por volta das 8 da manhã, com batidas de martelo. Quando foi ver, havia 2 homens trocando o revestimento da parede, onde estava a câmera. Eles disseram que o dono da casa tinha mandado. Até a grama do local foi aspirada por esses 2 homens. Porém, Romanek ainda pediu um pedaço do revestimento da parede para os homens que estavam consertando. Eles não deram para ele, alegavam que eu ia levar para o proprietário da casa para dizer que eles fizeram o serviço, tá? E o Stan Romanek, ele viu a logo do caminhão, estava escrito revestimento Bob de Grand Island. Ele procurou e não achou nada a respeito dessa empresa. Ele, na verdade, nem existia, né? Mas Romanek ligou para o dono da casa, o mesmo falou que não pediu serviço algum para ninguém e que não ia pagar nada por esse serviço que ele não pediu. Mesmo assim, ele conseguiu roubar um pedaço
do revestimento, né? E ainda filmou os homens que, além de tirarem o revestimento, ainda passaram um enorme aspirador de pó em todo o quintal. Claramente havia algo errado. E ele comprovou isso quando os homens deram no pé, deixando somente a parte atingida pelo raio de luz recuperada da fachada inteira. Quando ele estava arrumando sua casa, ele decidiu arrumar alguma coisa no telhado, a calha. Ele resolveu pintar a calha, quando ele caiu de uma altura de 3,5 metros. Caiu sobre uma carriola cheia de tijolos e rompeu o ligamento da perna. Foi correndo para o hospital e ia ser preciso fazer uma cirurgia, tá? Enquanto isso, colocaram aquela gaiola de metal para firmar os ossos e engessaram, que deixou ele com dificuldade de andar. Praticamente ele não andava, tá? Então, 2 dias antes da cirurgia, sua esposa Lisa viu um círculo no quintal da casa e chamou o Romanek para ver. Ele foi e ela levou um susto, pois ele estava andando normalmente. Não havia mais a gaiola de metal ou gesso, mas sim 5 pequenos círculos na parte de trás do joelho machucado. Não era mais necessária a cirurgia. Então ele ligou para a médica, que disse que entendia seu medo, que ele estava com medo da cirurgia e tal, mas se ele não fizesse a cirurgia, ele ficaria sem andar, tá? Para Romanek, sem dúvida nenhuma, foram os extraterrestres que fizeram aquilo. Ele alegou que gravou a reação do médico ao ver estupefato sua perna consertada por aliens, com 5 buracos, por onde ele possivelmente foi operado. O médico, né, sugeriu que ele chamasse os caça-fantasmas. Apesar de dizer que gravou, ele não mostrou a gravação do médico para ninguém. Um dos seus vídeos mais famosos é o Bull Video. Esse vídeo que projetou Romanek para o mundo e que lhe trouxe mais dor de cabeça, segundo as palavras dele próprio, tá? Ele disse que se casou e mudou para uma cidade chamada Kenway, no estado americano de Nebraska. Um dia ele estava tranquilamente assistindo TV quando se levantou para beber água, quando notou um movimento na janela do lado de fora. Ele ficou pensando que ia ficar olhando para dentro da casa dele naquele horário, né, tão tarde. Pensou que fosse várias coisas, tá? Ele ligou para a polícia ir lá fazer uma averiguação. Era tão tenso que ele disse que colocou até armadilhas do lado de fora. Toda vez que ouvia um barulho, corria para fora com um taco de madeira, mas não achava nada. Então um dia, um dos pesquisadores disse que para usar sua câmera Sony HI8 com visão noturna, quando percebesse algum movimento, era para ele montar a câmera num tripé e deixar gravando. Então ele montou o equipamento um dia e foi no banheiro, ficando lá por uns 5 minutos folheando revistas, esperando a câmera captar algo. Então ele viu 2 flashes de luz, sendo o segundo muito intenso. Ele logo foi ver com cuidado a janela para onde a câmera estava apontada e viu uma cabeça. Ele vibrou, pois pensou ter flagrado alguém dentro da casa dele, lá pro lado de fora, né? Mas quando chegou perto da janela, viu que parecia ser uma criança correndo pelos jardins da casa e levou um grande susto. Então essa coisa parou, olhou para o Stan, e ele viu ela perfeitamente. O vídeo foi filmado no dia 17 de junho de 2003 e rodou o mundo com pessoas analisando cada frame do mesmo. Ele até foi convidado para participar do famoso programa de Larry King. Stan Romanek fez tudo que podia para deixar suas experiências documentadas, tá? Todas elas, ele fotografava, filmava, tudo que podia. Uma foto muito intrigante foi quando Stan perdeu sua câmera, que sempre estava com ele em todos os lugares, pois ele tirava foto de quase tudo e filmava tudo. Ele não conseguia achar ela, procurou por todo lado e nada. Logo ele achou jogado no chão, que ele mesmo estranhou muito. Logo após sumiu a câmera de sua filha e ficou desaparecida por algum tempo. Logo foi ver sua câmera e tinha algumas fotos estranhamente peculiares. Era o ser que o visitava. Em algumas fotos, como que ele quisesse, que o alienígena tirou, essas fotos eram como se ele quisesse mandar uma mensagem para o próprio Stan. Teve um outro vídeo também que Stan nos conta que ficou um pouco afastado porque seu neto estava com amigos na casa e ele não queria causar problemas. Então ele disse que nesse dia ele acordou à noite com um barulho e abriu um dos olhos e viu algo correndo pela cozinha. Logo ele pensou que era o neto que estava fazendo algum desafio proposto pelos amigos.
Então ele resolveu pegar a câmera e ver que estava tudo bem. Ele abriu a porta e os meninos estavam dormindo. E quando desceu, ele ficou cara a cara com um extraterrestre que estava atrás de uma porta de vidro. Foi no dia 5 de maio de 2005 e o horário era às 3h10 da manhã. Ele foi atrás e na cozinha ele filmou 3 clarões de luz e então ele acordou 45 minutos depois deitado no chão. Stan sofreu muitas ameaças depois que documentou e contou sua história em palestras, livros e na TV, tá? Onde quer que fosse, mas ele era constantemente ameaçado. Stan era muito bom de briga, pois como ele era um menino especial com dislexia na escola, sofria muito bullying. Aí ele começou a se defender, então ele aprendeu a lutar, ele ficou muito bom de briga, tá? Ele recebeu uma ligação de uma moça com sotaque inglês, dizendo que tinha sido um erro a mudança dele para Colorado Springs, para ele tomar cuidado, tá? É que ele havia se mudado para muito perto deles, dizia ela. No dia 20 de dezembro de 2004, Stan estava indo de bicicleta para o trabalho quando uma van com 4 homens o encurralou no estacionamento da empresa e um deles logo desceu dizendo que era para ele ficar de bico calado. Então começou uma luta e Stan levou um tiro de uma arma de choque, não sem antes de desmaiar um dos homens, tá? Com o golpe, mesmo assim, ele não se calou, ele continuou com as histórias dele. Em 2014, Stan Romanek foi preso sob evidência de manter imagens contendo pornografia infantil em seu computador. Lisa, a esposa de Stan, afirma desesperada que foi depois da repercussão dos fatos que Stan e sua família ficaram expostos e vulneráveis a ataques cibernéticos, e afirma emocionada que tais acusações teriam sido forjadas com a intenção de um abafamento do caso por parte das agências governamentais interessadas em acobertar os fatos e as evidências. Na notícia era mencionado que Stan Romanek, considerado uma figura um tanto controversa na comunidade ufológica e conhecido por suas alegações de abduções alienígenas e seu questionável vídeo mostrando um ser supostamente extraterrestre na janela de sua casa, tinha sido preso sob acusações de exploração sexual infantil. Pelo menos essa era a informação inicial divulgada em um comunicado de imprensa liberado pelo Departamento da Polícia da cidade de Loveland, no estado americano de Colorado. Stan Romanek, com 51 anos naquela época, tinha sido alvo de investigações de longa data, cerca de 8 meses mais ou menos de investigação, que começou com um mandado de busca em abril de 2013. Na época, os computadores utilizados por Romanek tinham sido apreendidos pelas autoridades. Em uma audiência preliminar, o detetive de polícia Brian Kochman disse que Vanessa Hips, agente especial do Departamento de Segurança Interna, entrou em contato com ele quando ele baixou 8 arquivos incriminatórios em 2 ocasiões diferentes, tá? A partir do endereço de IP do computador de Stan Romanek em 5 de março de 2013. Quase um ano depois, em março de 2016, Stan Romanek, com 53 anos, voltou a declarar a inocência e já contava com novos advogados para defendê-lo, tá? Diga-se de passagem, Catherine Ray havia sido dispensada, a advogada anterior. Seu julgamento estava marcado para abril do ano passado, porém isso não aconteceu. Stan ainda tinha dito para sua esposa Lisa que a próxima coisa que ia acontecer, o governo ia plantar pornografia infantil no seu computador. Ele deveria ter preso essa história, por causa dessa história de OVNI, né? Que não é um crime para contar a história de OVNI, mas ele cruzou uma linha com pornografia infantil, que é um crime muito grave. Aos 53 anos de idade, afirma que ele foi alvejado por agentes secretos do governo para falar. Funcionários adicionando que estão desesperados para suprimir prova de alienígenas para o público, tá? Então eles fazem isso para barrar, para fazer que o Stan não conte mais nada, que ele pare com essas histórias dele, entendeu? Para ele não propagar mais para o mundo o que acontece com ele. Então resolveram fazer esse esquema aí de pedofilia para tentar manter ele preso. Como a pedofilia é proibido você mostrar a imagem das pessoas, ninguém nunca vai saber se é verdade ou não. Mas que ele foi preso por causa disso, ele foi acusado, né, de ter pornografia infantil no seu computador. Gostaram dessa fascinante história? Pessoal, ao mesmo tempo temos que nos perguntar:
se a experiência de Stan Romanek são reais e se as mensagens que ele recebeu são destinadas a toda a humanidade ou só para ele. E se Stan apenas um mensageiro escolhido para entregar as informações que ele nunca se ofereceu para receber, com medo dos alienígenas, nunca aceitou, né? Essas são as perguntas que talvez um dia teremos respostas. E vamos compartilhar esse vídeo, pessoal. Compartilhe nas suas redes sociais, ajude o canal a ser indicado às pessoas pelo YouTube. E se você é novo aqui, já se inscreva no canal. E se gostou do nosso trabalho, deixe seu like. Ajuda muito a gente, tá? Fiquem todos bem e até a próxima.